Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre incompatibilidade e impedimentos, que é um assunto que aí está previsto nos artigos 27 a 30 do Estatuto de Ordem, que é a nossa Lei 8.906/94. Então, esse vídeo vai ser curto, porque é pouco assunto e eu vou tentar deixar os vídeos separados por assunto para vocês. Então, vamos lá para o artigo 27, que diz o artigo 27 do Estatuto. A incompatibilidade determina uma proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Então, incompatibilidade, proibição total, impedimento, proibição parcial. Como assim proibição total, professor? O artigo 28 ele já diz isso. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria, por isso que é uma proibição total. Você não pode advogar contra ninguém, nem a favor de ninguém, inclusive nem a favor de si mesmo. Ao passo que a parcial, ela basicamente impede você de advogar contra certas pessoas, como é o caso de advogados que não podem advogar contra a sua folha pagadora. Então, se eu passo em um concurso do Banco do Brasil, por exemplo, para ser advogado de lá, que é uma sociedade de economia mista, significa que eu não vou poder atuar advogando contra o Banco do Brasil. Então, isso é um exemplo de impedimento. Então, vamos lá. A advocacia ela é incompatível, mesmo em causa própria, nas seguintes atividades. Tá, aí ele já dá os incisos para a gente, então aqui é de forma bem direta. Vou aumentar a letra aqui para vocês. O chefe do Poder Executivo e membros da mesa do Legislativo e os seus substitutos legais. Então, chefe do Executivo. Quem é o chefe do Executivo? Isso aqui a gente lembra lá de constitucional. O chefe do Executivo ele vai ter a nível municipal, estadual e federal. A nível municipal, nós sabemos que é o prefeito. A nível estadual, o governador. A nível federal, o presidente da República. E os membros que compõem as mesas do Poder Legislativo também são incompatíveis. O que significa isso? Que eles não podem advogar nem em causa própria. Eles não podem exercer a advocacia de nenhuma forma contra ninguém. Quem mais? Membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais e Conselhos de Contas, dos Juizados Especiais, da Justiça de Paz, juízes classistas, bem como de todos que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva, da administração pública direta ou indireta. Por que isso? Se a gente parar para pensar, vamos voltar lá para o Código de Processo Civil, quando vocês pagaram lá no artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, nós vemos, por exemplo, os impedimentos e suspeição, que estão previstos no artigo 144 e 145. Eles dizem o quê? Que juízes, promotores, inclusive peritos, conciliadores, mediadores, os auxiliares da justiça em geral, eles são suspeitos ou impedidos de atuar em determinadas causas. Então, um juiz, por exemplo, ele não pode julgar causas que são relativas à sua esposa, à sua mãe, à sua sobrinha, à sua filha. Da mesma forma que um promotor não pode não pode exercer a função de promotor, ou seja, fazer parte da acusação, se for no caso um promotor criminal, em casos que envolvam membros da sua família, porque ele está impedido, ou em que envolvam amigos ou inimigos dele, porque aí nesse caso ele será suspeito. Mas, além de ter esse tipo de impedimento, eu ainda não poderei exercer a advocacia também. E aí pode surgir um questionamento em vocês. Que questionamento seria esse? Professor, mas eu não tenho que ter a OAB para poder fazer um concurso de juiz? Aí eu vou dizer a você, depende do edital, mas o comum é que sim. Você tem que ter a OAB, em muitos concursos eles vão solicitar isso, e tem que ter 3 anos de prática jurídica. Mas a prática jurídica não só é feita pela advocacia. Então a gente viu já estudando na disciplina de ética que a prática jurídica ela envolve cursos de docência, cursos de pós-graduação e envolve também a advocacia, seriam exemplos. E para um ano de advocacia nós vamos ter o exercício de 5 processos por ano. Então, 15 processos ao longo de 3 anos, sendo 5 processos no mínimo ao ano, comprovam os 3 anos de prática jurídica, que é o que é estipulado em muitos concursos para juízes ou para promotores ou para defensores.
Só que o que acontece nesse caso? A gente vai ver que a partir do momento que eu viro juiz, eu me tornarei incompatível. E por ser incompatível e não poder exercer a advocacia, eu vou perder minha inscrição na ordem. A gente vai ver depois quando estiver revisando, mas isso vai resultar, de acordo com o artigo 11, no cancelamento, 11 do Estatuto, no cancelamento da minha inscrição. Então, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, tribunais e conselhos de conta, como TCE, TCU, juizados especiais, justiça de paz, juízes classistas, que são os juízes leigos que atuam na área trabalhista. Todas essas pessoas que têm um poder de decisão, elas ficam impedidas de advogar. O que é muito comum é que os juízes, depois de se aposentarem, que eles abram seus próprios escritórios de advocacia. Mas antes disso é impossível porque eles são incompatíveis. E aí seria considerado exercício ilícito da profissão. Ocupantes de cargo ou função de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, fundações e empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Então, pessoas que ocupam cargo de função ou direção na administração direta, indireta, suas fundações, empresas controladas e concessionárias. Todas essas pessoas, em virtude de ocuparem cargo de função ou de direção com poder decisório, nessas respectivas áreas, ficarão incompatíveis enquanto exercerem esses cargos. Aí elas serão incompatíveis com a advocacia, não podendo atuar, inclusive, em causa própria. Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro. Então, se a gente for analisar, nós vamos ver que basicamente são incompatíveis pessoas que poderiam influenciar de certa forma em processos, a partir do momento que elas passassem a advogar, seja na captação de clientes, seja no próprio resultado do processo. A gente vê que um dos motivos pelos quais o legislador colocou isso dentro do artigo 28, dentro do nosso estatuto, é justamente para evitar a utilização do poder que a gente tem, de maneira que seja aí que vá de encontro com o que prevê o Estatuto, o Código de Ética e o Regimento Geral da Advocacia. Então, ocupantes de cargos ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exerçam serviços notariais, como é o caso das pessoas que trabalham lá nos cartórios. A gente vai ver também que existem exceções para esse inciso terceiro, mas eu já adianto para vocês, essa exceção está lá no parágrafo 2º do artigo 28, e ela vai dizer que desde que essa função de cargo ou direção ela tenha poder decisório. Então, se eu não tiver poderes decisórios para influenciar na vida de terceiros, eu não vou fazer parte do inciso terceiro. O que significa isso? Que eu não serei incompatível e vou poder continuar advogando. Então, inciso 4º. Ocupantes de cargo ou funções vinculados direto ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exerçam serviços notariais e de registro. Inciso 5º. Ocupantes de cargos ou funções vinculados diretamente ou indiretamente à atividade policial civil de qualquer natureza, e aí por civil de qualquer natureza, policial de qualquer natureza, entenda-se polícia civil, polícia militar. Militares de qualquer natureza, desde que na ativa, ocupantes de cargo, sim, aqui dentro de Polícia Civil a gente ainda bota estadual ou federal, que a federal é considerada também Polícia Civil, Polícia Investigativa ou Judiciária. Ocupantes de cargo ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Quem são essas pessoas? Eu vou dar um exemplo clássico. Pessoas, por exemplo, que trabalham na Secretaria da Fazenda. Então, se você for na Secretaria de Fazenda Estadual, a gente vai ver lá que é o órgão que vai ficar responsável pelo lançamento, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. Quais são os tributos estaduais? IPVA, ITCD e o IPVA, ITCD... Vixe Maria, esqueci o outro agora. IPVA, ITCD e ICMS. Pronto. IPVA, ITCD e o ICMS. E o que significa isso? Quando uma pessoa falece, os seus herdeiros vão ter que pagar o ITCMD ou ITCD para que os bens que fazem parte
lá do espólio, para que os bens que façam parte do inventário eles sejam divididos entre os herdeiros e que a herança se conclua com a divisão dos bens. Mas antes de fazer isso, tem que haver o pagamento do tributo. Então, as pessoas que trabalham na Secretaria de Fazenda, elas ficam responsáveis por fazer, por exemplo, esse lançamento. Mas o professor não entendeu o que significa isso. Como assim? Porque elas vão estar? Porque elas influenciam diretamente nessa parte tributária. Então, elas ficam incompatíveis com o cargo da advocacia, com o exercício da advocacia. Então, eles fazem o lançamento, por exemplo, do ITCD, eles vão ter acesso aí às informações relativas ao processo da pessoa. Eles podem utilizar isso para poder captar clientes, por exemplo, para fazer processos de inventários judiciais. Seria um exemplo. Mas quem faz o lançamento é quem fica responsável por pegar os bens que estão arrolados para poder verificar o valor pelos quais eles foram declarados, para poder finalmente emitir a guia que servirá como base para o pagamento do ITCMD. Então, nesse caso, ele fez o lançamento, a arrecadação, quem recebe esse dinheiro, ou a fiscalização. Então, quem fiscaliza essa atividade, todas essas pessoas serão consideradas como incompatíveis. Ocupantes de função de direção e gerência em instituições financeiras, Banco do Brasil e Caixa, inclusive privadas, como é o caso do Bradesco, como é o caso do Santander e tantos outros bancos aí. Então, quem ocupa função de direção e gerência também será considerado como incompatível com a função da advocacia. Vamos lá. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. O que seria isso? Vamos supor aí que Águida é juíza. Amém. E que Águida, por ser juíza, ela é considerada incompatível, como a gente viu aí nos primeiros incisos do artigo 28. Mas o que significa isso? Significa que Águida não consegue exercer a advocacia nem em causa própria. Mas vamos supor que, porventura do destino, Águida não se satisfaça em ser juíza e mestra. Vamos supor que ela queira ser doutora e que para isso ela solicita um afastamento temporário, ela solicita uma licença para poder ficar aí sem exercer o cargo de juíza durante o seu doutorado. E vamos supor que a licença dela foi deferida, ela se afastou para fins de qualificação. Foi fazer um doutorado aí em direito de família, por exemplo, já que ela é juíza de direito de família lá na cidade dela. O que é que vai acontecer nesse momento? A Águida, ela vai deixar de estar exercendo a função que torna ela incompatível com a advocacia. Então a Águida poderia vir a pensar o seguinte: eita, nesse momento eu não estou sendo mais incompatível, então vou poder exercer a advocacia. Só que, se a gente parar para pensar, o licenciamento do concurso dela e essa licença que ela pediu no concurso dela é um afastamento temporário. Então ela deixa de exercer de maneira temporária, mas ela ainda está vinculada ao órgão judiciário como juíza. Então, nesse caso, ela não vai perder a incompatibilidade, ou seja, mesmo que ela esteja afastada, o afastamento, por ser temporário, não levanta a incompatibilidade. Isso significa que durante a licença, durante o doutorado dela, ela não vai poder continuar, ela não vai poder sequer iniciar a sua atuação na advocacia. Por fim, no parágrafo 2º, nós temos a exceção que eu tinha falado lá. Não se incluem nas hipóteses do inciso 3º as pessoas que não detêm um poder de decisão relevante sobre interesses de terceiro, a juízo do conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica relacionada ao magistério jurídico. Então, o que significa isso? Se a gente voltar para o inciso 3º, a gente vê aqui, pessoas que ocupam função de cargo ou direção nessas áreas. Só que pode ser que o meu cargo em específico, ele seja um cargo que eu não vou ter poder de decisão em si, que eu vou lidar apenas com pessoas. Vamos supor que é como se fosse um recursos humanos. Eu tenho um cargo de direção nesse sentido. Aí eu vou dirigir os recursos humanos. Mas eu não vou ter poder de decisão sobre processos de pessoas, sobre protocolos administrativos. Então, nesse caso, eu me configuro como sendo uma exceção do inciso 3º e não seria considerado como incompatível. Beleza? Então, esse aqui seria o artigo 28 relativo à incompatibilidade. E aí a gente segue para o artigo 29, que ele diz o seguinte: os procuradores gerais, os advogados gerais, defensores gerais e dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta,
fundacional são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período da investidura. Então, eu só vou poder exercer a advocacia desde que ela esteja vinculada à minha função, se eu ocupar um desses cargos: procurador-geral, advogado-geral, defensor-geral, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta e fundacional. Eu só vou poder ser legitimado para o exercício da advocacia desde que ela esteja vinculada à função que eu exerça durante o período da investidura. Então isso aqui funcionaria basicamente como um impedimento e não uma incompatibilidade. Pode ver, a minha atuação vai ficar sendo limitada apenas ao exercício da função. Mas aí a gente tem o artigo 30, que ele fala exclusivamente de quem são as pessoas impedidas de exercer a advocacia de fato. E a gente viu que a advocacia aí, que o impedimento seria uma proibição parcial. Então nós temos aqui no inciso 1º da administração direta, indireta e fundacional. Então, desculpa, só um segundo. Vamos voltar aqui, eu tive um contratempo. O coelho entrou no quarto. São impedidos de exercer a advocacia. Então a gente viu que o impedimento, ele se trata de uma proibição parcial. Por ser uma proibição parcial, significa que ela não é uma proibição total. Então, até certo ponto, eu vou poder exercer o exercício da advocacia. E aí nós temos aqui dois incisos. Os servidores da administração pública direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Então, servidores da administração pública direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública. Vamos supor que eu seja cadê? O servidor da administração direta, vamos supor que eu seja um funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então eu vou poder continuar advogando. Eu não sou incompatível com a advocacia, mas eu não vou poder, obviamente, nesse caso como é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, eu não vou poder, obviamente, processar o meu órgão, nem vou poder processar a fazenda pública que me remunera, que seria, nesse caso, o Estado. Isso aqui seria um exemplo. Então, se eu sou concursado aí na administração pública direta ou indireta ou fundacional, eu não vou poder atuar contra a fazenda pública que me remunere, não vou poder exercer nenhum tipo de advocacia contra ela. São impedidos de exercer a advocacia, inciso 2º, os membros do Poder Legislativo em seus diferentes níveis, contra ou ao favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. Aí você vai dizer, professor, mas a gente não viu que era incompatível membros do Poder Legislativo? Não. São incompatíveis membros da mesa que compõem os poderes legislativos. Então, os membros da mesa do Poder Legislativo são incompatíveis, mas os membros do Poder Legislativo em si não serão incompatíveis. Então, serão impedidos, e mesmo assim o impedimento deles é contra essas pessoas, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e entidades paraestatais ou concessionárias ou permissionárias. Então a minha atuação é limitada, eu posso advogar contra outras pessoas, por exemplo, mas não posso advogar contra ou a favor dessas pessoas. E não se incluem nas hipóteses do inciso 1º os docentes de cursos jurídicos, porque os professores que são concursados, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba, eles vão poder processar a fazenda pública que os remunera, nesse caso. Ele está dizendo basicamente isso. Então, comentários, que seria basicamente uma revisão acerca do que a gente viu aqui. Por isso que eu disse que o vídeo ficaria curto. Então, incompatibilidade. Mais uma vez, a incompatibilidade ela vai ser uma proibição total. E eu vou ter duas espécies, prévia e posterior. Prévia, como o próprio nome diz, significa que a minha incompatibilidade ela já existe antes mesmo de eu me inscrever nos quadros da advocacia. Qual é a consequência disso? Vou dar um exemplo. Vamos supor aí que nós temos Bruna, e que Bruna ela já era concursada na Polícia Civil. E por ser policial civil, a gente viu que Bruna
exerce atividade policial de qualquer natureza, se tornando incompatível, não podendo exercer a advocacia sequer em causa própria. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Bruna terminou o curso de Direito, já era agente, mas terminou o curso de Direito, fez a OAB e passou. E aí ela solicitou a sua inscrição nos quadros da advocacia para poder ter emitido a sua carteira de ordem. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Qual é a consequência? É o indeferimento do procedimento de inscrição, mas ela aproveita o exame de ordem. Como assim? Bruna vai juntar toda a documentação, todas as certidões, tudo para fazer o processo dela. Mas caso ela venha a fazer esse processo, tendo em vista que ela é incompatível, ainda que ela esteja afastada temporariamente, ela vai ter o seu processo de inscrição indeferido. Indeferido o seu processo de inscrição nos quadros da OAB. Por quê? Porque ela tem uma incompatibilidade prévia. O que seria a incompatibilidade posterior? Como o próprio nome fala, ela surge depois. E qual vai ser a consequência? O cancelamento da inscrição. Então, cancela-se a inscrição do profissional que passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Vamos supor que dessa vez foi o contrário. Bruna se formou primeiro em Direito, e aí depois que Bruna se formou em Direito, ela fez um concurso para delegada e foi aprovada. Nesse caso, como ela passou no concurso para delegada, ela vai estar exercendo função que é incompatível com a advocacia. Ficando incompatível com a advocacia, não vai poder advogar nem contra nem a favor de ninguém, nem em causa própria. Então, nesse caso, não faz sentido que Bruna continue inscrita, dessa forma a sua OAB vai ser cancelada. E o que acontece caso Bruna depois venha a se aposentar como delegada? Ela pode voltar a advogar? Sim. Por quê? Se ela se aposentar, ela deixa de ser incompatível. Mas nesse caso, a inscrição antiga de Bruna foi cancelada. Significa que caso ela venha a se aposentar e deseje mais uma vez compor os quadros da advocacia, ela vai ter que solicitar uma nova inscrição, aproveitando o seu exame de ordem, aproveitando o mesmo exame de ordem, mas ela vai ter um número novo, porque aquele é outro OAB dela, então se a OAB dela era 13 mil, e quando ela se aposentou estava nos 55 mil, a nova OAB dela vai ser 55.001, mas ela não volta até a OAB antiga dela porque foi cancelada. Então, caso a minha incompatibilidade seja feita em momento posterior, cancela a minha inscrição. Se for feita em momento, se ela surge em momento anterior à minha inscrição sequer será considerada. Ela vai ser indeferida através do parecer que vai ser posto em um processo administrativo que você faz na própria circunscrição lá da OAB. Então a gente vai na OAB e vai solicitar lá na seccional a minha inscrição nos quadros e, por ser incompatível, essa inscrição será negada. Mais uma vez, quem é incompatível? Chefe do executivo e substitutos, presidente e vice, prefeito e vice, governador e vice. Membros das mesas do legislativo e seus substitutos. Membros de órgãos que estejam relacionados ao Poder Judiciário, MP, tribunais, conselhos de contas, juizados especiais, justiça de paz, juízes classistas, que são os juízes leigos trabalhistas, e quem exerça a função de julgamento. Todas essas pessoas que têm poder de decisão serão consideradas como incompatíveis. Isso está lá no inciso 3º do artigo 28. Mas a gente tem que lembrar que, caso eu exerça uma função de cargo ou direção, eu não vou ser incompatível, desde que a minha função de cargo ou direção não tenha poder decisório. Lembra disso, não tenha poder decisório. Ocupante de cargos ou funções vinculados, direto ou indiretamente. Então, cargos de direção, de órgãos de administração pública, direta, indireta, fundacional ou de empresas controladas ou concessionárias. Serviços notariais e de registro, que são os cartórios, também são incompatíveis, e os órgãos do poder judiciário. Além disso, a atividade policial de qualquer natureza, então também aí será considerada como incompatível, seja civil, seja militar. Militares de qualquer natureza, desde que na ativa. Gerentes de instituições financeiras, ainda que privadas.
e a incompatibilidade permanece ainda que ele interrompa o exercício de forma temporária, que é aquele caso que a gente viu de Águeda Juíza, que pede um licenciamento para fazer o doutorado, e aí no seu licenciamento ela deixa de exercer o cargo de juíza. Mas como esse licenciamento é temporário, ou seja, não é uma aposentadoria nem uma exoneração, isso implica dizer que ela continua vinculada ao órgão e à função que a torna incompatível para a advocacia. Dessa forma, por ser temporária, mesmo que seja temporária ao seu afastamento, ela continua incompatível e não vai poder exercer a advocacia. O impedimento, para a gente finalizar, é uma proibição parcial. Quem é impedido? Então, espécies prévia. Então, se existe antes, consequência, vai ser o assentamento na minha inscrição. Como assim? Ó? Minha inscrição é deferida, mas com um impedimento. Então vamos supor que eu seja técnico do Ministério Público. Eu não sou eu não sou promotor, mas eu vou poder advogar. Só que não vou poder advogar, obviamente, no caso aqui do promotor estadual, não vou poder advogar contra o Estado ou contra o órgão da promotoria. Então eu vou solicitar a minha inscrição e ela vai ser deferida, mas vai constar esse assentamento acerca do meu impedimento. Isso a gente tem que observar também o próprio cargo, a lei que cria o cargo, para verificar se ela não é, se na lei especifica que eu tenho que ter dedicação exclusiva, gente. Só que aí, nesse caso, a gente teria que ver também questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei que versasse sobre isso, já que já existe lei federal, como é o caso que a gente está estudando sobre essa matéria. Mas, de maneira simples, vou repetir. Consequência prévia. Então, o impedimento prévio. Eu vou ser inscrito na OAB, vai ser gerada a minha carteira, mas lá vai ter um impedimento assentado, ou seja, na minha ficha consta que eu sou impedido de exercer a advocacia contra aquela determinada pessoa jurídica. E se for posterior? Consequência, vai ser o licenciamento. Então, se eu já sou inscrito e fico impedido, eu vou ser licenciado. Passa a exercer em caráter temporário a atividade incompatível da advocacia. Então, nesse caso, eu vou me licenciar. Professor, mas se eu passar num concurso para a polícia, aí não vai ser caso de licenciamento, vai ser caso de cancelamento, como a gente viu no artigo 11. E quem é impedido? Servidores públicos da administração direta, indireta, fundacional. E aí o impedimento, servidores públicos são impedidos de advogar contra quem os remunera. E a exceção vai ser professores de cursos jurídicos. E os membros do Poder Legislativo, vereadores, deputados, federais ou estaduais, senadores, e eles vão ser impedidos de atuar contra ou a favor de pessoas jurídicas de direito público, que vai ser, no caso, município, estado, União, empresas públicas, sociedades de economia mista, paraestatais, concessionárias ou permissionárias de serviço público. Então, pessoal, isso aqui é a nossa pequena aula aqui sobre o impedimento e sobre a incompatibilidade do exercício da advocacia. E aí esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Mais tarde eu vou colocar um novo vídeo lá para vocês. Valeu, obrigado aí por quem assistiu.